Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira santa, dia de reflexão, né? Dia que nós lembramos a paixão e morte de Jesus Cristo, então nós voltemos o nosso olhar para a cruz do Senhor, o trono da graça, onde podemos nos achegar confiantemente, né, para recebermos misericórdia e salvação. Então, que nós vivamos esta celebração com uma fé viva no poder redentor da paixão de Cristo Jesus. Então, a primeira leitura hoje está em Isaías, capítulo 52, versículo 13 a 15, depois o capítulo 53, versículo 1 a 12. Isaías, capítulo 52, versículo 13 a 15, depois o capítulo 53, versículo 1 a 12. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o do outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma realeza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de cores, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto, acotado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhes darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, a profecia, né, do quarto canto. A gente vê aqui o quarto canto do servo do Senhor, né? Onde ele fala aqui, né, o servo do Senhor, né, a restauração e salvação de Israel, né? Então, a gente vê aqui, né, o servo, né, foi ferido, né, por causa dos nossos pecados, esmagado por cima dos nossos crimes, né? E aqui isso nos faz lembrar, né, justamente da paixão de Cristo, né? Aqui nessa primeira leitura, né, fala justamente, né, sobre tá falando aqui, né, sobre já prevendo aqui a paixão e morte de Cristo, né? A gente sabe que o profeta Isaías, né, ele anunciou
né, aqui no seu livro, né, muitas coisas que aconteceram no Novo Testamento, né, muitas coisas que Isaías falou no Antigo Testamento, né, foram cumpridas, né, no tempo de Jesus, né. Então, que a gente possa realmente refletir, né, sobre isso, né. A gente vê no relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né, a realização, né, a igreja, né, desde os tempos apostólicos, né, interpretou essa profecia à luz da paixão de Cristo, né, e a gente vai dar continuidade a isso, né, a gente vai falar sobre isso, né, na leitura do Evangelho, né, na leitura do Evangelho se vê cumprido, né, tudo isso, né, que o profeta Isaías acabou de falar na primeira leitura. E agora, né, na segunda, né, a segunda leitura está em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, depois o capítulo 5, versículo 7 a 9. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, e depois o capítulo 5, versículo 7 a 9. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, essa segunda leitura fala para a gente justamente sobre Cristo ter feito a vontade de Deus, né? A vontade de Deus era salvar a todos, né? Dar a salvação a todos, né? E para isso, né, Cristo derramou o seu sangue por nós, né? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso, né? Como a própria carta aos Hebreus falou aqui, né? Foi atendido, né? Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se a causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, né? Então, que a gente também possa fazer a vontade, né, de Deus na nossa vida, que nós possamos também ser obedientes a Ele, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 18, versículo 1 a 19, depois o versículo 42. João, capítulo 18, versículo 1 a 19, depois o versículo 42. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou os seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhes: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes.
para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum destes perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Não beberei eu o cálice que o pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Quando Jesus falou isto, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes aos sumos sacerdotes? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu:
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. E Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E Pilatos disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago aqui fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Listóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão César. Então entregou-o para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando eles às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos também escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, rei dos judeus, mas que ele disse: Sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram o vinagre com uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro, e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: Verão aquele que traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilato lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis do composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Então a gente vê aqui, né, o relato, né, em 2 capítulos, capítulo 18 inteiro e capítulo 19 também, né, a paixão e morte de Jesus, né? Então, é Jesus, né, o Cordeiro de Deus, é aquele, né, que foi levado como cordeiro ao matadouro, que foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes, né? Deram-lhe a sepultura, né, entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, né? Por seu sofrimento, né, justificou uma quantidade incalculável de pessoas, né, que somos nós, né? Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para a nossa salvação. Uma quantidade incalculável de pessoas carregando sobre si as nossas culpas, né? O pano de fundo que possibilita a interpretação, né, teológica da paixão de Jesus, né, é essa profecia, né, de Isaías que a gente leu na primeira leitura, né? Ele deu a sua vida por nós, ele foi crucificado, né, por nossa causa, né? Ele carregou as nossas culpas, né? Então, e ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, que esse dia realmente seja um dia de reflexão, né? Que a gente possa realmente, né, refletir sobre isso, né? E sermos gratos sempre, né? Deus nos ama tanto, né, que enviou seu filho, né, para salvar a humanidade, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.